Saudações, 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 galera. Beleza? Bom, como o assunto de hoje, ética e liberdade, ele já sai da história da filosofia e adentra então os chamados grandes temas. E como são temas que são recorrentes, já que a gente já estudou esses temas quando estávamos debatendo a história da filosofia e os diversos pensadores que nós estudamos ao longo dela, eu serei mais objetivo nessa apresentação, até porque como o conteúdo é relativamente extenso, então eu serei mais pontual. Se restar alguma dúvida, é só anotar no caderno, que aí eu tiro na próxima live. Fechado? Então, ética e liberdade. Somos seres éticos e morais. Por isso, nossas condutas são indissociáveis, ou seja, inseparáveis das nossas escolhas e dos nossos valores. Logo, obedecer e transgredir, duas palavras que nos acompanham e aqui cabe também nos acompanharão durante toda a vida. Por quê? Porque primeiro precisa a gente pensar que somos seres que estamos inseridos num conjunto de regras morais e, para viver em sociedade, precisamos nos adequar a essas regras. Óbvio que dentro do convívio social há situações em que você vai ferir esses valores morais estabelecidos, você vai ser antiético, você vai agir distante do que a ética propõe. E é exatamente nesse momento em que essas duas palavras, obedecer e transgredir, entrarão e farão parte do contexto do nosso convívio social. Obedecendo quando a gente se adequa a esses valores morais e transgredindo quando a gente se distancia desses valores morais. Tranquilo? Então vamos ao próximo ponto. Bom, quando a gente pensa em ética e moral, é natural que a gente pense nos aspectos de o que essa palavra significa. O que para a gente hoje essas duas palavras querem dizer. Mas ao mesmo tempo é importante a gente pensar na etimologia da palavra, ou seja, a origem da palavra, onde ela surgiu, o que ela queria dizer quando ela surgiu. E aí, a palavra ética vem do grego, da palavra ethos, e significa hábitos e costumes. Enquanto que a palavra moral deriva do latim, da palavra mores, mas tem o mesmo significado. Significa costumes, significa regras, significam valores sociais. Então percebam, por que então que a gente deveria se preocupar em usar duas palavras que têm o mesmo significado? É exatamente por essas duas palavras terem o mesmo significado que aí a gente tem então que adequar esses significados. E aí por isso essas duas palavras sofrem uma alteração de significado ao longo da sua trajetória. Então, moral passa a representar o conjunto de valores, conjunto de regras que regem uma sociedade, e ética passa a ser o seguir, o se adequar a essas regras, a esses valores morais, sem necessariamente estar sendo observado por alguém. Então, existe um conjunto de regras, de valores sociais. O fato de você seguir esses valores, independente de ter alguém fiscalizando ou não, faz de você uma pessoa ética. O fato de você se desviar desses valores faz de você uma pessoa antiética. Tranquilo? Mas na filosofia. Ai, o pescoço doeu. Mas na filosofia, ética é uma área de investigação do conhecimento filosófico. A ética, então, seria. Separei um tópico para elucidar para vocês. A ética possui um campo próprio de investigação.
cabe a ela, a ética, a teorização e a conceituação sobre o sentido das práticas humanas. Ou seja, é ela, enquanto disciplina filosófica, que vai investigar o uso e os atributos dos valores sociais na prática. Eles funcionam? Não funcionam? As pessoas se adequam? Não se adequam? Por que não se adequam? E a gente não pode perder de vista que a moral ela é histórica. Por que ela é histórica? Porque os valores morais eles mudam de acordo com o tempo. Algo que era completamente comum há 10 ou 15 anos atrás, hoje pode se tornar uma coisa extremamente politicamente incorreto, por exemplo. Há 100 anos atrás as pessoas iam para a praia de macacão, com calça até o tornozelo, só tinha de fora o pé, a mão e o rosto. Hoje, óbvio, as pessoas vão de biquíni, vão de sunga, algumas de maiô. Então, os valores morais que naquela época um biquíni seria uma afronta à família, aos bons costumes, hoje é algo extremamente normal. Por isso, a moral ela é histórica. Tranquilo? Então vamos adiante. Liberdade. As reflexões éticas exigem um trabalho do pensamento a fim de justificarmos para nós mesmos o sentido que orienta nossas ações. Olha o que ele está nos propondo. É preciso que a gente pense sobre as coisas que nós vamos fazer ou que nós pretendemos fazer. Por quê? Porque é uma capacidade humana, a capacidade de refletir sobre. E é da capacidade humana também de saber o que é certo e o que é errado. Então, cabe a essa capacidade humana, a esse raciocínio humano, a liberdade para escolher entre o certo e o errado. Liberdade essa que vem junto com a responsabilidade de arcar com a escolha feita. Tranquilo? A ação ética ou moral está baseada na liberdade? Para Kant, a liberdade do ser racional é o próprio fundamento da ação moral. Percebam, se você não pode escolher, como é que você vai poder se responsabilizar pela ação? Logo, ao que Kant está nos dizendo, a liberdade do ser racional é o próprio fundamento da ação moral, ou seja, é o fato de sermos livres para fazer escolhas que nos dá a opção de agir de forma moral ou imoral, de forma ética ou de forma antiética. Nossas ações só podem ser avaliadas moralmente se não formos coagidos por ninguém a agir de determinado modo. Tem uma expressão popular muito comum que soldado mandado não comete crime. Por quê? Porque se ele foi obrigado por uma ordem a realizar uma determinada ação, quem vai ser o responsável por essa ação é o superior que deu a ordem. Se alguém é coagido através da força ou da hierarquia ou do poder a fazer algo que não quer, que sabe que é errado, essa pessoa não pode ser responsabilizada por essa ação. No entanto, se a pessoa fizer a escolha de agir, ela, óbvio, será então responsabilizada por essa ação. Para Sartre, a condição da ação é a própria liberdade. E aqui cabe uma citação de Sartre, a gente já conhece de cor e salteado essa citação, que nada mais é do que estamos condenados à liberdade, estamos condenados a ser livres. Por quê? Porque podemos escolher. E se podemos escolher entre agir e não agir, entre fazer e não fazer, entre ser moral ou ser imoral, entre ser ético ou antiético. E se a gente pode escolher, então a gente é livre. Então, a condição da ação é a própria liberdade. Eu preciso ser livre para agir. Tranquilo?
A liberdade da ação no existencialismo não se limita às nossas condutas e comportamentos, mas também trata de nossa capacidade de atribuir sentido a nós mesmos e ao mundo. Por exemplo, o que é uma montanha para o ser humano? Ela é um obstáculo ou um estímulo? Percebam, para o existencialismo, a gente precisa existir para depois ser. Então, o que é que ele está dizendo? Que o mundo passa a ter sentido na medida em que a gente atribui sentido ao mundo. Logo, se você, o livro traz um exemplo muito bacana, que se você é um engenheiro e está pensando em construir uma estrada, e no rumo que você escolheu para que a estrada passe, para que a estrada transite, há uma montanha, essa montanha é um obstáculo. Mas se você é um alpinista e deseja escalar aquela montanha como uma superação a si mesmo, aquela montanha é um estímulo. Por quê? Porque está desafiando os seus limites, te oferecendo a oportunidade de superar a si mesmo, de se tornar melhor. Então percebam que tanto para um quanto para outro, mesmo atribuindo sentidos diferentes, ainda assim esses sentidos são válidos. Tranquilo? Então, vamos adiante. O determinismo. Vocês já estudaram isso no primeiro ano, em sociologia. Provavelmente já estudaram isso em geografia. E o determinismo prevê que o espaço, a história, o contexto em que o sujeito está inserido tem um papel importantíssimo em quem ele vai ser. Olha o que o tópico diz. A perspectiva determinista não explica as ações morais como resultado da liberdade do ser humano, mas como efeito da natureza humana ou da história. Ou seja, se você nasceu num lugar pobre, você tende a ser pobre. Se você nasceu num lugar rico e cheio de abundância, você tende a permanecer rico e cheio de abundância. Na prática, a gente sabe que o determinismo ele não é uma teoria que se sustente. Por quê? Porque é da natureza humana revolver as situações, transformar algo desfavorável em algo para fortalecer o espírito e vencer uma determinada situação. Há, óbvio, alguns obstáculos que são intransponíveis, que são quase impossíveis de serem superados, mas ainda assim ela não determina a condição de um sujeito. Durante muito tempo, o preconceito usava uma fala muito comum de que as pessoas que nasciam na favela tinham uma inclinação social à desordem e ao crime. Isso é uma visão extremamente preconceituosa. Por quê? Porque lá existem pessoas trabalhadoras, pessoas que se reinventaram ao longo de suas trajetórias para viverem uma vida digna. Difícil, mas digna. Então, o determinismo precisa ser repensado e criticado sempre enquanto teoria para explicar a realidade social. Se os valores, os interesses e as inclinações do indivíduo são determinadas sem seu consentimento, então a ação moral não é livre. É o que eu disse lá atrás. E se ela não é livre, ela não pode ser punida. Por quê? Porque se o sujeito foi obrigado, seja por alguém ou pelas circunstâncias, a fazer algo, é preciso ponderar essas circunstâncias. É preciso levar em consideração essas circunstâncias. Tranquilo? Vamos lá. Em busca de segurança. O dilema moral é uma das questões mais profundas e complexas do debate ético-filosófico. E aqui, guardem essa palavra, dilema. O dilema moral convida o ser humano à liberdade, mostrando que existe a possibilidade de escolher a conduta mais adequada aos seus princípios e valores. Por outro lado, o dilema revela que a liberdade sempre tem um preço, pois nenhuma das duas ações morais é plenamente correta. O que é que o dilema nos coloca? Você é livre para escolher.
Mas qualquer escolha que você faça traz consigo responsabilidades sobre aquilo que você escolheu. Então você tem dois caminhos à sua frente. Você pode escolher o caminho A ou o caminho B. E cada um vai te levar por uma determinada experiência. E você vai precisar se responsabilizar pela escolha de A ou B. E esse é o dilema ético que a gente precisa enfrentar. Toda vez que a gente faz uma escolha, ela vem acompanhada das responsabilidades dessa escolha. O código moral. As religiões atribuem a um ser superior a elaboração de seus códigos morais. Como são leis divinas, estão fora do nosso alcance e da crítica dos fiéis. Eu convido vocês a uma reflexão breve. Quando vocês leem esse tópico, vocês se recordam de algum pensador em particular? Se não, deveriam. Nietzsche propõe exatamente uma transvaloração dos valores, ou seja, a recriação de outros valores, porque ele diz exatamente isso. Ele diz que os homens criam os valores sociais e eles atribuem esse valor social ao Deus, a uma entidade superior. Por quê? Porque atribuindo a uma entidade superior, ele dificulta o questionamento de outros seres humanos. Por quê? Porque a gente tende a aceitar como uma verdade alguma coisa que tenha a ver com o divino, alguma ideia que seja atribuída ao divino, já que como somos criaturas feitas por Deus, então se Deus estabeleceu esse valor moral, quem sou eu em minha infinita pequenez para contestar um valor divino? Então esses valores permanecem como verdades, como dogmas. Qual é o diálogo possível entre uma pessoa religiosa e um ateu ou agnóstico? Você já parou para refletir sobre isso? Se não, eu vou convidá-lo para uma breve reflexão a partir dos dois tópicos seguintes. Pense o seguinte: o Código Moral Universal não poderia ignorar essa dificuldade de encontrar um consenso entre as pessoas de religiões diferentes e entre os religiosos e não religiosos. Muitos filósofos tentaram solucionar o conflito entre as restrições impostas por um código de condutas e a busca por uma moralidade. Tem uma fala de um historiador que o Leandro Carnal cita muito em suas palestras, eu não me recordo o nome dele agora, mas que ele diz que todos os indivíduos acabam sendo ateu do Deus do outro. Por quê? Porque na medida em que escolhem sua própria religião ou herdam essa religião das tradições familiares, ele passa a crer naquele Deus de sua religião e passa a desacreditar obrigatoriamente no Deus de outra religião. Então, essa fala diz que todo mundo é ateu do Deus do outro. No entanto, há uma truculência grande na ideia do código moral, na medida em que as pessoas que seguem uma religião ou não seguem religião alguma, elas estão mais preocupadas em defender as verdades dos seus pontos de vista do que necessariamente se permitirem ouvir e dialogar com o outro sobre pontos de vista diferentes. E como elas não estão dispostas a ouvir, isso inviabiliza o diálogo. E sem diálogo, a gente não consegue pôr em prática um código moral. A gente não consegue se adequar aos valores morais estabelecidos pela sociedade. Tranquilo? Então vamos adiante. E aí a gente chega num conceito kantiano que é o imperativo categórico. E aqui eu peço que vocês tenham muita atenção, porque esse é um conceito recorrente, é um conceito que aparece com frequência em vestibulares e precisa de um pouco de atenção. Então, foquem nisso. Como devemos orientar nossa conduta?
Existe um meio de saber quais condutas são permitidas e quais devem ser evitadas? Imagina, existe um modelo de conduta ideal? Existe uma lista de regras a serem seguidas? Eis a questão. O objetivo da moral universal do filósofo era o mesmo do código moral universal: formular uma moral que não se limitasse aos valores particulares dessa ou daquela comunidade, para poder fornecer a base de conduta a todo e qualquer ser humano. O que é que Kant está propondo? Kant está propondo que exista uma moral que não esteja submetida a valores culturais, a valores históricos, a valores sociais de um determinado grupo ou comunidade. Ele propõe que exista uma moral, que exista uma ética que seja parte de quem é o ser humano, que ela seja universal, que ela seja posta em prática de forma universal, que todos possam fazer uso dela, e não que ela se adeque apenas a grupos ou a culturas ou a populações específicas. Sendo assim, o mesmo mandamento poderia ser bom para uma pessoa e ruim para outra. Então, como é que eu tenho um mandamento, eu tenho uma regra, ela pode ser bom para um indivíduo e ruim para outro? Então, isso não é universal. Ela beneficia um e prejudica outro. Então, já não tem validade esse tipo de modelo. Logo, para superar esse problema não resolvido pelo Código Moral Universal, Kant elaborou uma moral sem conteúdo. Ou seja, não existe uma lista a ser seguida, não existe um conjunto de regras fixas, pré-estabelecidas para serem seguidas. Existe uma forma de conduta e não necessariamente um conteúdo dentro dessa forma. O conteúdo vai ser moldado a partir das nossas ações, a partir das nossas escolhas, mas a forma está posta. Eu explico melhor na sequência. Kant investiga a forma da moral, regras universalmente válidas que definem as ações morais corretas para todas as pessoas. E aqui vem o checkmate, prestem atenção. O princípio universal da razão é chamado por Kant de imperativo categórico. Perceba, o princípio universal da razão. Esse princípio não define o conteúdo da moral, ou seja, um conjunto de regras, uma lei, uma lista de ações, não. Mas estabelece a regra fundamental da ação moral. Abre aspas. Age de tal modo que a máxima de tua vontade possa sempre valer, ao mesmo tempo como o princípio de uma legislação universal. Simplificando, numa explicação muito simples, você precisa agir de forma correta sempre. Se tem alguém observando, bom. Se não tem ninguém observando, bom também. Sua consciência está tranquila porque ela está fazendo o correto. E Kant diz que esse imperativo categórico é fruto da nossa racionalidade, porque é exatamente a capacidade de pensar e a capacidade de escolher, de ser livre para escolher, é que vai sempre nos conduzir a fazer a melhor escolha, a escolher o que é correto. E aí você acaba por pensar e por ser livre, não optando por uma coisa ruim. Você vai sempre optar por ser ético. E essa condição de ser ético é fruto dessa racionalidade e dessa liberdade. Tá claro? Lembrando, se não tiver, anota no caderno que eu esclareço na próxima live. A ação moral, então, passa a ser universalizável e realizada por todos. Por quê? Porque todos nós somos capazes de pensar. Todos nós somos livres para escolher. Então, livres para escolher e capazes de pensar, estamos condicionados a agir eticamente, a realizar escolhas éticas. Óbvio que nem todo mundo o faz, mas quem não faz arca com as consequências de não fazer. Tranquilo?
Adiante, então. A moral existencialista. Perceba, a gente falou da moral presente no pensamento do Kant. Agora a gente avança para uma moral existencialista. A liberdade é o fundamento da ação moral, tanto para o kantismo quanto para o existencialismo. No existencialismo, as escolhas assumidas livremente durante a existência de uma pessoa definirão a sua essência. E aqui eu lembro a vocês uma citação do Sartre. A existência precede a essência. O que é que Sartre está nos lembrando? Que eu preciso existir e, a partir das escolhas da minha existência, eu passo a ser. Eu só alcanço a essência existindo. Então, eu não posso ser para depois existir. Eu preciso existir para depois ser. Exercendo sua liberdade, que o ser humano é capaz de se inventar. Ou seja, escolhendo, vivendo, quebrando a cara, caindo, se levantando. Outra citação de Sartre. Não importa o que fizeram de você, importa o que você faz com o que fizeram de você. Então, a gente se inventa, se reinventa existindo. Ao estabelecer regras para a ação moral, a moral kantiana acabaria comprometendo o princípio da liberdade, fundamento de toda ação moral, pois, ao definir a regra que delimita a ação correta, teria retirado da pessoa a liberdade de avaliar a situação por seus próprios meios. Percebe que se você estabelece uma regra fixa, você tira a liberdade do sujeito de fazer a escolha? Por isso, não existe um conteúdo específico que determina a ação, mas antes existe uma forma que a partir dali você age. E aí você vai agir eticamente. Tranquilo? Adiante. Ética e política. Esse talvez seja o tema mais recorrente em nossos debates ao longo da história da filosofia. E aí a gente ouve com certa frequência a expressão que é preciso ética na política e que os nossos políticos são desprovidos de ética. Mas aí surgem algumas questões. A ética na política é entendida como a relação entre as virtudes morais e a capacidade política de um indivíduo. Ou seja, ética na política seria a capacidade do sujeito de ser honesto, de ser virtuoso, de ser útil para a sociedade e, ao mesmo tempo, ser competente para desenvolver as atividades para a qual ele se candidatou ou para as quais ele se candidatou. E aí vem uma pergunta que a gente quase nunca se faz e deveria. Podemos dizer que as qualidades morais de uma pessoa definem suas habilidades políticas? Não, não podemos dizer. Por quê? Porque o fato de alguém ser honesto, o fato de alguém ser correto, o fato de alguém prezar pelo bom uso da coisa pública, não necessariamente torna essa pessoa apta a governar. Um governante precisa ser um líder, alguém que inspire. E apenas ser honesto ou ter valores morais elevados não necessariamente o torna apto a governar. Boa parte da política, da filosofia antiga e medieval associou as reflexões políticas às reflexões éticas. E aqui eu convido vocês a lembrar o primeiro pensador que fez uma discussão significativa sobre ética, Aristóteles. E disse que ética é a busca individual por felicidade. E disse que política, que vem de polis, que significava cidade, é a busca coletiva por felicidade. Percebe como a ideia de ética e de política caminhavam juntas? Percebe que quando o medievo, a filosofia medieval, se apropria da filosofia platônica, através de Santo Agostinho, quando a filosofia medieval se apropria da filosofia de Aristóteles, através de Santo Tomás de Aquino, eles, de certa forma, também levam essas reflexões éticas para o campo da política e da religião. Daí a gente usar o termo ética cristã para definir os nossos valores sociais até hoje. Mas é Maquiavel, com sua obra O Príncipe, quem separa
a ética cristã da ética política, ao afirmar em sua obra que a política tem uma ética própria. Por quê? Porque ao governante é atribuída ou são atribuídas responsabilidades maiores e mais importantes do que são atribuídas a um sujeito comum. Então, a política não pode se organizar, não pode se pautar a partir da ética cristã. Ela tem uma ética própria. E aí, Maquiavel, com esse pensamento, dá início à política moderna e ao surgimento do que a gente chama hoje de ciência política. Tranquilo? Adiante. Ética das convicções e ética da responsabilidade. Vocês já ouviram essa expressão, inclusive já usaram. Quando alguém tem uma convicção ética, ele acredita em algo e segue aquilo que ele acredita. A ética da responsabilidade é quando você assume uma determinada função, existem responsabilidades ligadas àquela função e você precisa ter a ética de cumprir com essas responsabilidades. Percebam, convicções pessoais. Algumas dessas convicções podem ser utilizadas em campanhas políticas para convencer e atrair possíveis eleitores que se identifiquem com elas. Exemplo, um candidato pode lançar uma campanha argumentando que irá, em seu governo, combater com todas as forças possíveis a corrupção. As pessoas que se identificam com a necessidade de combater a corrupção podem votar nele por se identificarem com suas convicções pessoais. Mas ao assumir um cargo público, as responsabilidades, ou seja, a responsabilidade de governar da nova função, podem desafiar suas convicções pessoais. Nem sempre as exigências de um posto político estão em harmonia com as convicções pessoais. Esse embate ficou conhecido como conflito entre ética das convicções e ética das responsabilidades. Um exemplo para você pensar melhor. Imagina alguém que é extremamente correto, honesto, e ele assume um cargo público. E ele pretende desenvolver o trabalho nesse cargo público da melhor forma possível. Mas ao tomar posse desse cargo, ele descobre que para conseguir governar, ele vai precisar fazer algumas concessões, ceder alguns cargos, fazer alguns favores. Mesmo discordando disso como uma convicção pessoal, a ética da responsabilidade que a função que ele assumiu exige, que é a de governar, vai precisar que ele ceda. Por isso esse conflito entre ética das convicções e a ética da responsabilidade. E aí, feliz ou infelizmente, a ética da responsabilidade acaba sendo mais importante. Por quê? Porque ela demanda a responsabilidade sobre a função que ele assumiu. Enquanto que a convicção ética está vinculada a uma convicção pessoal, é uma convicção dele, é um ponto de vista dele, é individual. E o coletivo é superior e precisa se sobrepor ao indivíduo. Tranquilo? Vamos adiante. A aula já está ficando maior do que eu gostaria, mas está perto de terminar. Aqui, ética e conhecimento. A gente também já discutiu isso diversas vezes, sobre o papel da ética na relação com a ciência. A ideia de neutralidade científica tende a nos impedir de imaginar que as pesquisas científicas podem ser motivadas por crenças religiosas ou posições político-partidárias dos cientistas e que podem gerar consequências nocivas para a humanidade. O desenvolvimento da bomba atômica é um exemplo de um conhecimento científico que foi usado de forma equivocada e causou danos à humanidade. O projeto Manhattan foi inspirado numa carta que o Einstein enviou para o presidente Roosevelt. E aí o Roosevelt acabou implementando um programa nuclear que vai dar origem à bomba atômica. E depois que a bomba atômica foi lançada sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, Einstein se arrependeu profundamente de ter dado esse conselho. Então, junto com Bertrand Russell, que era um ativista social muito ativo,
muito presente nos debates importantes do século XX, ele viveu praticamente todo o século XX. Ele assinou um manifesto ao lado de Einstein e de outros grandes pensadores, de outras grandes influências, contra o desenvolvimento da ciência em prol do trabalho atômico, ou seja, de desenvolvimento de armas atômicas. Tranquilo? A clonagem é outro tema polêmico dentro da ética e na relação da ética com a ciência. Por quê? Porque na década de 90 o homem clonou uma ovelha, a ovelha Dolly, um mamífero. A ciência já avançou tempo suficiente e é possível, não sei, aqui é uma especulação, que a gente já tenha tecnologia para a clonagem humana, mas a ética continua presente nesse debate. Por quê? Porque para a nossa sociedade, o construir um humano ainda é um fazer divino. Se a ciência assume essa responsabilidade de produzir um ser humano, ela está indo além do que até agora é aceitável para ela. Até agora, a gente não sabe do futuro. Até porque clonagens são temas recorrentes em obras fictícias. Então, se são temas recorrentes lá, as pesquisas devem continuar acontecendo. Então, a gente não sabe em que pé está. Bom, outro tema polêmico dentro da ética, na relação entre ética e conhecimento, é o tema da permissão ou da interdição de pesquisas com célula-tronco embrionárias no Brasil. Isso há uns anos atrás gerou uma polêmica grande e foi até a última instância da justiça brasileira. E o Supremo Tribunal Federal acabou decidindo em favor da permissão das pesquisas e dos estudos com células-troncos embrionárias, mas ainda assim com ressalvas, porque existem limites éticos para o avanço do conhecimento científico. Tranquilo? Adiante. Ciência e valores. A ideia de que a ciência não deve ser influenciada por valores morais e sociais. Segundo Hang Lasey, filósofo australiano, a ciência se pretende imparcial, neutra e autônoma. Aqui cabe um debate. Imparcialidade, neutralidade e autonomia. Vamos por parte. A tese de que a ciência é neutra declara que uma teoria científica não beneficia nem privilegia exclusivamente esse ou aquele conjunto de valores morais e sociais. Será? Eu deixo a questão para vocês pensarem. A tese de que a ciência é autônoma declara que a escolha do tema e da metodologia adotadas por uma teoria científica não pode sofrer nenhum tipo de pressão externa. Será? Outra questão para vocês pensarem. Mas eu vou dar mais dois elementos para vocês pensarem. A autonomia, bem como a imparcialidade, elas dialogam com o financiamento dessas pesquisas. Elas dialogam com a necessidade de investimento para que essas pesquisas aconteçam. Linkem esses dois pontos na medida em que forem refletir sobre isso. As instituições religiosas, os partidos políticos ou interesses financeiros não podem definir, em hipótese alguma, o direcionamento da atividade científica. A autonomia é a capacidade da ciência produzir conhecimento sem nenhuma influência moral ou social. Ciência precisa ser imparcial. Ela precisa ser capaz de escolher o que ela vai pesquisar para que ela seja capaz de produzir um conhecimento que seja válido. Na prática, ela tenta fazer isso, mas ela encontra diversos empecilhos na própria sociedade. E a ética é uma área do conhecimento exatamente para estabelecer certos limites, até para o conhecimento científico. A imparcialidade é a capacidade da ciência examinar, com base apenas em critérios cognitivos, a validade de uma teoria científica. Ou seja,
Não me importa aqui o seu credo religioso. Não me importa aqui o time de futebol que você torce. Não me importa aqui o lugar onde você nasceu. A imparcialidade é fruto da capacidade cognitiva de explicar o que foi produzido ali enquanto conhecimento científico, independente de quem criou, independente por que criou. O ideal e o real na produção do conhecimento científico. O ideal é que essa imparcialidade seja prática, seja posta em prática. O real é que a gente acaba sabendo que algumas áreas do conhecimento acabam sendo muito mais financiadas para pesquisas do que outras. Exemplo, a área de medicina, de engenharias, de física, de matemática, a área de exatas, de saúde, acabam recebendo financiamentos muito mais volumosos do que, por exemplo, a área de humanas, que demandam pesquisas e que criam pesquisas tão relevantes para a sociedade quanto qualquer outra área do conhecimento humano. Mas normalmente quem financia esse tipo de pesquisa acaba legando valores muito irrisórios para a área de humanas. Por quê? Porque uma pesquisa na área de humanas tem muito mais a ver com tornar a sociedade um lugar melhor do que necessariamente gerar lucro. Tranquilo? E por fim, o cientista e a sociedade. Eu vou finalizar nesse slide, então peço que preste atenção só a esses pontos. A atividade científica sofre muitas pressões sociais. Interesses de grupos econômicos podem influenciar o rumo das pesquisas de muitos laboratórios e centros de pesquisa, incentivando o financiamento de algumas áreas em detrimento de outras. As reflexões éticas sobre a ciência são importantes, pois podem contribuir para prevenir que a atividade científica seja vítima de censura e perseguição, quando está construindo o bem-estar do maior número de pessoas, e não para confirmar dogmas ou doutrinas. Aqui a gente está vivendo um cenário pandêmico, onde diversos países, diversas instituições têm investido tempo e dinheiro no desenvolvimento de vacinas, de possíveis vacinas contra o Covid-19, mas algumas empresas já sinalizaram que não irão abrir mão dos lucros dessa vacina, enquanto outras disseram que abrirão mão do lucro para que as pessoas sejam protegidas, para que as pessoas sejam salvas. É um debate ético? É. É um debate que se aprofundaria aí para definir o que é correto e o que é equivocado? Sim. Mas aqui fica a reflexão, principalmente. Pense você, qual o papel da ciência dentro da sociedade? Tornar a vida melhor ou gerar lucro? Eis a questão. Eu fico por aqui. Se tiver alguma dúvida, deixa no caderno e a gente se encontra na próxima live. Beleza? Forte abraço e tchau, tchau.